A gente sempre fala aqui sobre os melhores fundos imobiliários para você investir, só que dificilmente você encontra na internet um conteúdo que mostra para você o que você não deve investir. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você alguns fundos imobiliários que você jamais deve investir o seu dinheiro. Você vai aprender como identificar esses fundos, você vai ver como é simples você não sair fazendo aí qualquer cagada com o seu dinheiro, porque você já sabe, se você errar na escolha do seu fundo, você pode ter prejuízo, pode perder dinheiro, e a maior perda que você pode ter é a perda de tempo, de colocar o seu dinheiro em um ativo que não vai te trazer rendimento nenhum, muito pelo contrário, vai acabar te dando prejuízo. Antes desse vídeo começar, só dois avisos. Lembra que a gente tem live aqui nesse canal toda segunda-feira, 7h30 da noite, então eu abordo conteúdos que eu não abordo aqui nos vídeos e nem lá no meu Instagram. Eu espero você aqui nessas lives. E segundo aviso, para você deixar o curtir aqui nesse vídeo, para você mostrar para o YouTube que você está querendo aprender mais sobre fundos imobiliários, investimentos no geral. Então curte esse vídeo aqui se você gostou e se inscreve nesse canal aqui para você não perder nenhum vídeo. Sem enrolação, a primeira coisa que você deve olhar quando você vai analisar um fundo imobiliário é a característica daquele fundo. Então você que já é de casa já sabe que existem dois tipos, né? Fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel. Basicamente, papel é empréstimo, tijolo ele investe em imóveis físicos. Só que dentro de alguns segmentos existem alguns riscos que você pode correr. Nos fundos de papel, você sabe que existem fundos high yield, que são os fundos mais arriscados, fundos high grade, que são os fundos mais conservadores, e os fundos de risco médio, que ficam ali entre o meio campo. Só que nos fundos imobiliários de tijolo, algo que eu vejo poucas pessoas comentando aqui é que existem alguns segmentos que eu, Lucas, jamais iria investir o meu dinheiro. E dentre esses segmentos, o segmento de fundos de agências bancárias. Eu sei que é muito óbvio quando a gente fala aqui, né, cara, quem vai investir em fundos de agências bancárias? Mas acredite, existem fundos que têm fundamentos muito bons, só que a característica do fundo deixa a desejar, principalmente porque é um fundo que tem ativos que quanto mais o tempo passa, mais estão se desvalorizando. Eu vou mostrar na prática aqui para vocês, então acompanha aqui comigo na tela. Esse fundo aqui, o BBPO11, é um fundo de agências bancárias e você vai identificar aqui que os números do fundo não são números ruins. Se a gente pegar aqui a cotação, uma cota custa em média R$ 96,75, pagou um yield interessante para um fundo de tijolo, 11,25, tem um P sobre VP de 0,97, uma liquidez diária acima de 1 milhão, mais aí quase 2 milhões e uma valorização, cara, de 19% nos últimos 12 meses. Se a gente pegar aqui também o histórico do fundo, a gente vai ver que o fundo vem lá desde 2018 e vem pagando ali os aluguéis recorrentes, cara, ó, pagou 98 centavos, cresceu os dividendos e agora está diminuindo aqui, pagou 89, 92, 0,90, mas aqui ó, um yield atual de 11,25 e um dividendo yield médio de 14,18. Então se a gente olha os fundamentos aqui, a gente fala, cara, é um bom fundo. Porém, o porquê o Lucas jamais investiria nesse tipo de fundo aqui? A gente pode ver os imóveis que ele tem aqui, ó, tem 30 imóveis em São Paulo, 8 no Rio de Janeiro, 9 em Minas, Paraná, Distrito Federal, cara, tem uma pancada de imóveis aqui. E se você não conhece a característica do fundo, você olha lá, pô, é um fundo de tijolo, tem uma pancada de imóveis, com certeza deve ser um fundo bom, e se você analisar aqui pelos fundamentos, você vai ver que é um fundo que tá entregando resultado. Mas esse fundo, cara, são fundos de agências bancárias. E o que tá acontecendo ultimamente? A cada dia que se passa, os grandes bancos vêm fechando cada vez mais as suas agências físicas e adotando mais a parte digital. É até por isso que os bancos digitais têm crescido muito, porque hoje em dia, por mais que você ainda goste dos bancos físicos, provavelmente você usa mais a sua conta digital do que necessariamente você ir até o banco, pegar fila, você ficar brigando com o gerente para você conseguir tirar o seu dinheiro da conta. Então, hoje em dia, a agência bancária, por mais que ainda seja usada por muitas pessoas, muito mais até do que os bancos digitais, isso é algo que, no médio e longo prazo, isso vai acabar diminuindo com o tempo. Olha essa matéria aqui, ó. Se a gente digitar aqui grandes bancos diminuindo agências no Google, a gente acha aqui, ó, fechamento de 12 agências do Itaú e comunicado do banco. O Brasil tem o menor número de agências bancárias da série histórica. Grandes bancos privados fecharam mais de 1.500 agências e pontos de atendimento em 2020. Então, cara, é uma tendência. Por que eu vou investir em algo que a minha estratégia é investir por longo prazo? Eu quero fundos aí para eu ficar tranquilo, para eu ir recebendo os aluguéis mensalmente, e eu quero os imóveis desse fundo se valorizando no médio e longo prazo. E a gente já viu aqui que esse tipo de fundo é um fundo que entrega um bom resultado, mas que com o passar do tempo, o fundo tende a perder
mantendo a qualidade dos seus imóveis. Então eu, Lucas, jamais colocaria o meu dinheiro em um fundo imobiliário de agências bancárias, porque por mais que você ganhe na quantidade, a tendência é que essas agências sejam fechadas muito brevemente. Segundo tipo de fundo que, cara, não passa no meu checklist, eu também jamais investiria, são os fundos que têm liquidez diária abaixo de 100 mil reais e também menos de 20 mil cotistas. Quem assiste os vídeos aqui do canal já sabe que quando eu vou analisar um fundo, cara, eu olho a estrutura do fundo, mas se tiver uma liquidez diária abaixo de 100 mil reais ou menos de 20 mil cotistas ali, ou até os dois, não vale a pena, porque os fundamentos podem estar muito bons, mas aí dependendo do que você quer comprar ou do que você quer vender, você pode até derrubar o preço do fundo ou não conseguir ter liquidez. Liquidez é a quantidade de vezes que aquele fundo é negociado diariamente. Então se você tem um fundo como o MXRF11, tem aí, se eu não me engano, mais de 12 milhões de reais de negociação diária, cara, você consegue comprar as cotas e vender muito facilmente. Eu bato muito nesse ponto, porque se a gente for comparar com o imóvel físico, qual que é uma das vantagens dos FIIs? É você conseguir comprar os FIIs em grande quantidade e vender aquelas cotas. Se você tem um imóvel físico, quem coloca imóvel físico aí para alugar ou para vender, sabe que você não consegue vender instantaneamente. E quando você tem um fundo imobiliário que tem liquidez abaixo de 100 mil ou poucos cotistas, o que acontece? Você não consegue comprar e não consegue vender, e se conseguir comprar e vender, você pode derrubar o preço do fundo. Então olha esse fundo aqui, ó, NCRI11. Se a gente olhar aqui, até brilha o olho, cara. Uma cota no valor aí de R$ 9,12, ou seja, um fundo base 10, pagou um yield de 9,76, P sobre VP de 0,89, 10% de desconto, mas olha a liquidez diária, cara, R$ 2.600. E o fundo valorizou aqui 0,65 nos últimos 12 meses. É um fundo novo, tá? Começou aqui em janeiro de 2023, mas se a gente olha aqui, o fundo tem somente 576 cotistas, cara. Então, por mais que o fundo seja um fundo base 10, pagou o rendimento de 7 centavos, tá sendo negociado com desconto, pagou um dividendo yield ali na casa de quase 10% nos últimos 12 meses, eu nunca iria colocar o meu dinheiro nesse tipo de fundo, porque imagina só, cara, se você quiser comprar 10 mil reais desse fundo, o que você faz? Você não consegue, você vai ter que esperar, você vai ter que negociar e tudo mais. E se você conseguir comprar, cara, se você vender 10 mil reais desse fundo aqui num dia e tiver uma pessoa comprando, você derruba o preço do fundo. Então, galera, tem que tomar muito cuidado em olhar somente o preço do fundo, ou só o dividend yield, ou só o P sobre VP. Você precisa entender o que o fundo faz para você não sair fazendo cagada aí com seu dinheiro e tomando escolhas arriscadas. Mais um tipo de fundo aqui que jamais eu investiria são fundos monoativos. Quando a gente fala sobre ativos, é a quantidade de imóveis que aquele fundo tem. Fundo monoativos são fundos que só tem um único imóvel. Então imagina só, você vai lá, junta o seu dinheiro, compra ali as suas cotas de fundos imobiliários e coloca o seu dinheiro naquele fundo. Por um tempo, o fundo tá indo bem, tá entregando resultado, tá valorizando a cota, porém o fundo tem apenas um único ativo. Se acontece alguma coisa com esse ativo, cara, às vezes acontece aí o fundo ter alguma pendência na justiça, enfim, algum bloqueio que acontece, o fundo não tem de onde ele mais receber receita, e aí você também acaba não recebendo, as cotas do fundo vão cair. Então não invista em fundo monoativos, fundos que só tem um tipo de ativo, invista em fundos que tem mais do que um. Um exemplo aqui de um fundo que tem vários ativos é o HGLG11, um dos melhores fundos de logística da bolsa. A gente vai analisar aqui e vai ver que o fundo tem 11 imóveis em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Santa Catarina, ou seja, ele tem um portfólio muito diversificado e esse fundo aqui tem mais de 95 inquilinos. Então, da mesma forma que você tem muitos imóveis, você também tem muitos inquilinos. Então, jamais invista, quando você for fazer sua análise, em fundos que tem apenas um imóvel, senão você vai estar correndo um risco desnecessário. E mesmo se o fundo tem um excelente fundamento, não vale a pena. E pegando um gancho aqui nos fundos monoativos, o que você também jamais deve investir são em fundos que são monoinquilinos. Monoativos tem um único imóvel, monoinquilino tem um único inquilino. Às vezes o fundo ele tem ali 5, 10 imóveis, mas ele tem um único inquilino, cara. E aí o que acontece? Se aquele inquilino vai embora, você para de receber os seus aluguéis mensais, porque era isso que pagava os seus aluguéis mensalmente. Então, antes de você escolher o fundo, o que você deve fazer? Aqui no Investidor 10, não fica muito legal você analisar isso, mas, cara, entra lá no Status Invest, que você consegue entrar nessa parte aqui, ó, fundos imobiliários, busca avançada. Aqui você consegue fazer uma filtragem para entender os fundamentos dos FIIs. Aqui não vai aparecer os imóveis, tá? Mas eu quis aproveitar aqui para mostrar para você. Por exemplo, liquidez diária. Você pode colocar aqui fundos que tem uma liquidez diária até 5 milhões aí e muito mais. E a hora que você buscar aqui, vai aparecer essa lista, ó. Então, um exemplo, né? Aqui eu quero buscar, por exemplo, o preço. Se eu quero fundos base 10, eu posso vir aqui e filtrar os fundos
pelo preço. Agora, por exemplo, se eu quero pegar aqui para saber a quantidade de inquilinos que tem um certo fundo. Então vamos pegar um fundo aqui que eu tenho em carteira, o BRCO11. Só a gente clicar aqui, a gente vem aqui em comunicado e você vem aqui, ó, relatório gerencial. Na hora que abrir aqui, você já vai conseguir ver os imóveis que o fundo tem, e aqui você também consegue ver os inquilinos. Então aqui, por exemplo, ó, esse fundo é um fundo de galpão logístico e ele está distribuído aí em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ele tem dentro do portfólio aqui, ó, GPA, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF. Cara, tem vários inquilinos aqui, então você não está dependendo de um único inquilino para ocupar todos os imóveis do fundo. Então, quando você for analisar um fundo imobiliário, você precisa entender isso, cara. O seu aluguel, quando é um fundo de tijolo, ele vem dos inquilinos que estão ali dentro dos galpões logísticos, dentro dos hotéis, dentro dos imóveis que aquele fundo compõe. E aí você precisa ter fundos que têm vários ativos, ou seja, vários imóveis e vários inquilinos, nunca um único inquilino só, porque se aquele inquilino sai, você fica sem os seus rendimentos. Um exemplo do que pode acontecer também é o que acontece com o Vino11. É um fundo que, cara, tem uns indicadores interessantes, mas eu, Lucas, não invisto por conta disso aqui, ó. Se você pegar o fundo Vino11, ele tem uma exposição muito grande com um único inquilino. Então a gente pode ver aqui, ó, que o fundo tem vários imóveis, tem também aqui vários inquilinos, mas, cara, 38% do Vino11, ou seja, do imóvel do Vino11, está ocupando a sede da Globo. É um imóvel muito bom, um imóvel bem grande, mas, cara, se a Globo sair desse imóvel, o fundo vai ser prejudicado em 38%. Então não tô falando que isso vai acontecer, tá? Mas é um ponto de atenção quando você vai analisar alguma coisa, porque por mais que seja um fundo bom, tenha vários imóveis, tenha vários inquilinos, vale a pena também você analisar qual é a porcentagem que cada inquilino tem dentro de cada imóvel. Eu não invisto em Vino11 por conta disso. É um fundo interessante, tem vários inquilinos, tem vários imóveis. Mas, cara, 38% ser direcionado apenas para a sede da Globo, na minha opinião, é um risco que eu não quero correr, por isso eu não invisto. Galera, é isso. Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários que você não deve ter na sua carteira. E esse tipo de análise aqui eu me aprofundo mais junto com os meus alunos, que aliás a gente vai abrir a última turma do ano do nosso curso Renda com Dividendos agora em outubro. Para você participar é só você clicar no link que está aqui na descrição, que em breve você já vai receber mais informações. Se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo e comenta aqui para mim se tem algum fundo imobiliário que é monoinquilino, monoativo, ou algum fundo que tem liquidez diária abaixo de 100 ou menos de 20 mil cotistas que você investe e você está repensando aí a sua estratégia. Do mais, te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!